Imagine começar o emprego dos seus sonhos e, de repente, ver o financiamento desaparecer da noite para o dia. Hoje, vamos compartilhar a experiência de um gerente financeiro que, poucos dias após assumir o cargo, descobriu que os financiadores haviam mudado suas prioridades. Neste episódio, veremos como ele enfrentou esse desafio entrando para uma nova equipe. Eu sou Lúcia Carrasco e você está ouvindo Determinação, Missão e Números, um podcast que dá voz aos profissionais de finanças comprometidos com as mudanças sociais, revelando as histórias que os números não contam. Ganesh Ramachandran é um líder experiente que iniciou sua trajetória colaborando com organizações locais em Madras, hoje Chennai, na Índia. Passou por ONGs internacionais como Oxfam, Christian Aid e CARE e atualmente gerencia centenas de milhões em doações em uma agência multilateral. É uma grande honra ter você conosco hoje, Ganesh. Sem mencionar o nome da organização para preservar sua privacidade, como você se sentiu diante dessa experiência inesperada? Como foram seus primeiros 100 dias no cargo? Hi, Lucia. Thank you so much for having me. Coming back to your question, how was the 100 days? Oi, Lucia. Muito obrigado por me receber. Voltando à sua pergunta, como foram os 100 dias? Tem sido incrível. Isso realmente mudou a realidade. Mudou todas as expectativas e todos os tipos de ideias. Eu entrei no trabalho. Quando você chega em um novo trabalho, vem com toda aquela empolgação de entender onde pode aplicar mais de 20 anos da sua experiência. E também ouve para onde a organização quer ir com todas aquelas ideias ousadas, ideias criativas para lançar. Então, em 2 semanas, você descobre que o maior doador, ou alguns dos maiores doadores, estão mudando as suas prioridades e que o nosso financiamento vai mudar. E não sabemos para onde estamos indo. E aí, o que eu vou fazer? Como é que eu vou administrar isso? Então você olha ao redor, tem uma equipe que estava esperando a sua chegada. Existe uma grande expectativa sobre você. Pesa bastante nos seus ombros quando você chega. Mas como lidar com isso? Bem, é isso que eu vou compartilhar com vocês How did hoje. I manage to go through? Well, that's what I'm going to share with you. So this request coming in from our donors, this sudden change of Então, esse pedido vindo dos nossos doadores, essa mudança repentina de demanda, essa mudança repentina de prioridades, é algo novo para nós. Quando começamos a olhar os e-mails, ver os pedidos chegando, olhar alguns dos nossos relatórios, você começa a ficar preocupado e nervoso e diz: Meu Deus! Então, quando você se senta com a sua equipe e ela começa a ficar preocupada, dizendo: Oh, não conseguimos fazer isso. Não vamos conseguir montar os orçamentos nas próximas 24 horas. Não sabemos exatamente quanto dinheiro ainda nos resta nos orçamentos, porque isso não é algo que temos acompanhado por tanto tempo. Tá, sabemos os detalhes, mas vai levar mais tempo. we have been tracking for so long. Of course, we know the details, but it will take more time. Imagino que todos os dias você recebia notícias diferentes, ouvia coisas diferentes sobre o que um doador ou outro faria a seguir. Qual foi uma lição-chave dessa experiência, tanto pessoalmente quanto em termos dos processos que você tinha na sua equipe de finanças? This is very deep and this is very personal. So, um, Isso é muito profundo e muito pessoal. Ah, então, sabe, houve muitos momentos, deixa eu dizer, quando você tem uma equipe de 15 pessoas com você, especialmente passando por esse tipo de processo, uma coisa é que quando você chega no escritório, seja às 9 horas, 10 horas ou 7 horas da manhã, entrando em uma chamada da equipe, a coisa mais importante e mais crítica é que todos esperem de você o mesmo nível de confiança na sua voz, na modulação da sua fala. Existe uma expectativa nisso. E isso não foi fácil para mim. Eu tive que praticar bastante.
Sabe, houve dias em que, antes de sair de casa, eu me ia no espelho, me olhava e dizia: Ok, vamos lá, vamos fazer isso. Esse é um grande dia. Então, eu fiz isso. Antes de grandes reuniões, algo que funcionou para mim é que houve momentos em que eu precisava entrar em reuniões maiores, processos maiores. Eu costumava comer um pedaço pequeno de banana antes de entrar nessas reuniões, porque isso me dava potássio instantâneo e me mantinha ativo. É, eu também construí, ao longo do tempo, um conselho de coaches ou mentores, ou colegas profissionais com quem se pode ter aqueles momentos francos e conversar com confiança, não com todos os detalhes, mas algo que você pode discutir, porque você realmente precisa disso, porque você não pode fazer tudo sozinho. Outra coisa que percebi, me desenvolvendo agora como líder, é que às vezes, para alguns membros da equipe, trata-se de abrir espaço para a vulnerabilidade deles. Posso contar o que eu fiz recentemente. Estávamos tentando terminar alguns relatórios, tentando entender os dados. 3 membros da minha equipe estavam ocupados trabalhando nisso e eu percebi que algo estava acontecendo na equipe. Eles não estavam sendo eles mesmos. Algo que os estava incomodando. Então eu falei: sabe de uma coisa, pessoal? Vamos sair. Larguem tudo. Vamos sair agora. Isso era por volta de meio-dia. Fomos a um restaurante próximo. Pedimos comida, comemos e eu disse: qualquer coisa menos trabalho. É disso que vamos falar agora. Vamos apenas falar sobre filmes, sobre coisas malucas, o que vocês fizeram, o que vocês gostariam de fazer. Na manhã seguinte, entramos no escritório e todos disseram que precisávamos nos reunir. Eu disse: o quê? Precisamos nos reunir. Então nos reunimos. E eles trouxeram soluções reais, encontraram maneiras de avançar. Isso não aconteceu apenas uma vez, aconteceu muitas vezes comigo. E aí simplesmente nós Ways to move resolvemos. forward. This is not once, it has happened to me many times. Um, and we just cracked it. É muito importante o que você compartilhou sobre desenvolver esse tipo de intuição. É preciso estar atento, escutar profundamente. Você também precisa ficar atento no que está acontecendo com sua equipe. Que energia está no ar? Qual a vibração da equipe? Uhum. Como você pode entrar para dar uma sacudida nas coisas e mudar a energia? É ajudar de verdade a equipe quando tudo parece travado, sem saída. O que precisamos, às vezes, é só fazer algo diferente ou até dar uma pausa. Uma pausa para compartilhar outras coisas que estão acontecendo na vida deles. Porque a vida é muito maior que nosso trabalho. Muitas vezes esquecemos disso quando estamos mergulhados na correria, na urgência, nessas situações meio de vida ou morte que frequentemente temos que lidiar no trabalho. E aí, como é que você faz para manter sanidade e ainda manter as coisas funcionando bem? Two things which has helped me, which I continue to do. The days where I have Duas gone beyond coisas my me limit, ajudaram where I e eu feel like I'm continuo reaching a point fazendo. where I'm not Nos able to dias think em of que eu creative way ultrapassei of meu doing things, limite, quando eu I sinto que eu estou go chegando a um ponto em que eu não try consigo some pensar new de forma things that criativa, takes me out eu vou from para my mind. casa e eu I call it a cozinho. stress buster or something. Tento novas The receitas e second isso me one tira daquele is estado. I take a long shower. Seja como quiser chamar, um alívio de Set estresse everything, ou algo all assim. the things out of you. A These are segunda two things coisa que eu which has faço é really tomar um helped me banho to longo. overcome this. Isso tira That's tudo de also você, todas as coisas da out of my cabeça. own vulnerability. Essas They duas say, coisas very realmente psychological funcionam para eu warfare Brown superar says isso. the most Isso important também thing is mostra a to minha conquer your own própria vulnerability. vulnerabilidade, And como if you dizem. do it, you can conquer the whole world. Sabe, a famosa Yes, we are going to psicóloga make Brené mistakes. Brown Yes, disse que a we coisa don't have mais answers for importante everything, é but go with the conquistar sua open mind própria or learn where you are. vulnerabilidade. We don't have all E the se answers, você but conseguir we fazer will isso, try. pode One conquistar of o the mundo most inteiro. important things, I think, Lucia, Sim, vamos cometer I erros. like to Sim, celebrate não success temos respostas irrespective of para how tudo, big or how mas vá small. com a mente aberta ou This aprenda is fazendo. something which Não really temos todas helps, as like respostas, mas precisamos tentar. a grandma medicine or Uma das coisas grandma mais importantes, recipe Lucia, for my você me team. conhece, Celebrate is not just about que opening eu gosto de champagne celebrar o or throwing a sucesso, big party. independentemente de quão It's grande ou also pequeno ele a small seja. moment of a
Isso realmente ajudou como um remédio de vó ou receita de vó para minha equipe. Celebrar não é apenas abrir uma champanhe ou fazer uma grande festa, mas também pequenos momentos, um pequeno grupo reunido e dizer: Ei, nós conseguimos. O que é que nós aprendemos com isso? Se nos depararmos com algo parecido, como What have we vamos learned lidar? from this one? If we come across a similar one, how will we do about it? Adorei sua dica da receita da sua avó, que devemos celebrar desse jeito também. Ser capaz de parar um pouco, olhar para o mundo e ver o que está acontecendo. E você tem alguma reflexão sobre o cenário atual de financiamento para o trabalho de impacto social? I would say a lot of things have changed. When I started my career, I remember 5 years was seen as you are able Eu to see diria que some muitas coisas mudaram. development Quando eu outcome. comecei minha Today, carreira, lembro que 5 anos eram 5 vistos como tempo suficiente para ver os resultados sólidos de desenvolvimento. So the funding landscape Mas no now mundo is de another hoje, senior 5 anos cycle. parece But when muito we tempo. really bring that As back pessoas to têm an estratégias operational de side of 3 it, anos. that's a Então, o very cenário short de time, financiamento because passou a if ser you look at it, conduzido por by the time ciclos you de kickstart 3 any anos. project, you're Mas already quando você locked levar into isso para o funding. lado And operacional, then, if you're talking isso é um about a tempo muito 3-year curto. cycle, Porque quando você by the end começa of the qualquer second projeto, já year perdeu 6 or meses. midway through in the Então, second se você year, you fala will de um start ciclo thinking de about what your 3 exit anos, strategy is going to look no like. final do If you're segundo trying ano to ou no meio wind down dele, já some of your precisa projects, começar a pensar na nova so estratégia. technically you're left Então, with only a tecnicamente, você 2 year acaba cycle com of apenas window time 2 anos de to be janela able to real para do fazer o seu what you need to trabalho. do. That's making Isso torna a the realidade ainda life mais more difícil. difficult, meaning that Existe the pressure pressão on dos the team is doadores that para you need to gastar spend todo o all the money dinheiro within dentro the do prazo. timeline. Se você tivesse If you falado had comigo spoken 2 to anos me 2 atrás, years ago, grandes every doadores, major seja donor, filantropia whether it's privada, American governos ou grandes government fundações, or uma extensão de philanthropic prazo sem foundation, custos there's ou no de um ano perfect era algo solution. Or for a aceitável. 1 year, Mas hoje não é mais it was assim, an unwritten kind of porque like precisam mostrar rule. resultados para Because seus públicos today, ou as suas not instâncias de because they want governança to para conseguir show the mais results to recursos. their respective Então, audience or their tudo own está se tornando governments uma or dinâmica muito mais money. baseada em So it's all resultados. becoming like a very much Diante a disso, como é que você result-based equilibra dynamic process. sustentabilidade e resultados? So when you have that, how are you going to look at it both in terms of your own sustainability and the same time able to achieve the result? Quais ações concretas os profissionais de finanças podem adotar para navegar nesses cenários que mudam tão rápido? For a fellow finance practitioners, I would say what I do and what I Os would colegas encourage da área them de when I meet with finanças, eu other diria que o organizations or when I que discuss with faço other e peers, they incentivo are getting into é the entrar em cycle of a ciclos de simulating planejamento de process. 6 meses. So do I plan Planejar 3 for anos? 3 Sim, years? é preciso um Yes, planejamento de 3 God anos, mas o welcome. mais But importante what is more é trazer o important for planejamento para us is 12 we need to meses bring ou down até the planning for a 6 12-month meses, period or even a dependendo da 6-month organização. period. And again, E também há depends on muita what type of the tecnologia nova organization you disponível are. que But pode ajudar also, no there is a lot of planejamento e new nas technology projeções. out there available, A which última you could coisa é manter look out conversas for, which can help regulares you com with os some of these doadores. plannings and Não some of the espere que eles projections. venham até The vocês last com one I would say perguntas. on this question is Envolva-se proativamente. also Compartilhe como o building programa more está indo e o regular que pode vir conversation pela with your frente. donor focal point. Eu também percebi que, Don't wait for quando them todos to sabem come em back to que you. você está Let's look at trabalhando, isso abre proactively oportunidades. engaged Você consegue se conversations with adaptar them rapidamente in às terms of necessidades deles how e your oferecer program apoio. is going, what is coming your way, and what could you do. And this also I have found opens opportunity if they are well informed about what you are working on and you are able to quickly adapt to their needs and able to support them. Você menciona o conceito de trabalhar ao lado dos seus doadores e de apoiar uns a outros nesse caminho. Acho que isso é algo que frequentemente ouvimos das diferentes organizações e líderes com quem trabalhamos. A comunicação é essencial nesses cenários. Sim, Há risco em ser transparente demais? I think almost throughout my journey, communication is never enough. Hum, And my personal eu thing acho about it que ao longo da minha trajetória um, percebi que is comunicação very nunca é relative. You demais, can é never algo say, relativo. what is the right Não level of existe um nível communication. certo, Of course, universal, you have to take universal. the Você management precisa avaliar o judgment. You need to look at the contexto e a context intenção. and also look at what you Claro, are trying você to communicate. precisa usar
o julgamento como gestor. Você precisa olhar para o contexto e também olhar para o que está tentando comunicar. E a comunicação não é apenas colocar algo em um e-mail ou levantar e falar. Mas o que eu também aprendi ao longo dos anos é que a sua linguagem corporal também comunica tanto a positividade quanto o estresse e também alguns dos desafios. Então, eu vejo essa comunicação no som, no corpo, na música, 3 maneiras pelas quais você consegue expressar isso. Music, like in a three kind of way, how you are able to do that one. Como foi manter a transparência com sua equipe e parceiros externos? Transparency is a very, very critical and a foundational word. Sabe, What I see in this transparência é uma context, palavra and muito, especially for a muito finance crítica. professional. And Fundamental, na internal verdade, no contexto stakeholders and atual, external especialmente stakeholders, para os they profissionais look de out for. finanças And that also e shows the tanto culture os of your stakeholders organization, internos but quanto os also shows externos your own esperam individual isso. values in terms of Isso também who you revela a are and why cultura you're da doing sua this role. organização. Having said Também that, revela os seus próprios valores it's about individuais, quem how do you você é e por que você communicate the ocupa essa transparent posição de liderança. information, and also Tendo dito how isso, far you want to give 1. at every Trata-se de interaction. como That is comunicamos as something we need informações to de forma manage it, so transparente that e once you give the também financial até que data, ponto você you quer can't retrieve compartilhar it em back. cada And interação. also, Então, isso how é can algo I que você make precisa sure that I can gerenciar. consistently Porque uma vez que você deliver the compartilha os dados financial information financeiros, não dá para unique in voltar terms of atrás. integrity, in terms E of também, accuracy, in como terms of posso garantir que data, in consigo terms entregar of essas informações time, how financeiras de are forma you complying with the consistente? external requirements, Isso and how are significa, you complying with em your termos de own ways of integridade, working. em And then termos the de last precisão, key, it comes em back to termos your de own dados, confidence, because em as a termos de finance prazos, professional, como você you está need to be cumprindo os confident in terms requisitos of the data externos, what you are como está providing. cumprindo If you suas are not próprias formas de confident with the trabalhar. numbers, better E say, então, o I need último more time, C I'll come back to you. volta para a So sua própria for me, confiança, these are the porque como four profissional de C's: finanças, você precisa communication, estar confiante em consistency, relação aos dados que está compliance, and fornecendo. confidence. Se não And estiver again, confiante com Stephen os Covey's números, 7 habits, which é, talks about é it, melhor is the dizer: last eu habit, preciso which de I'm mais very big tempo, eu fan volto a of, falar com habit você. number 7, Então, para is mim, são sharpening os the 4 saw. Cs, que são comunicação, consistência, conformidade e confiança. E, novamente, os 7 hábitos de Stephen Covey, que falam sobre isso. O último hábito, do qual eu sou muito fã, é o hábito número 7, que é afinando o instrumento. Então, trata-se de como você mantém constantemente os 4 Cs intactos. Como você consegue continuar afinando isso, porque, So caso it's about contrário, how do you pode acabar constantly se keep the tornando 4 C's premeditado. intact, how you are able to sharpen that one, because otherwise it could become blunt. Dando continuidade a isso de afiar o instrumento, você acabou de nos contar que era novo na organização. Não. Está trazendo todos esses ótimos hábitos e práticas. Mas como você faz isso? Você acabou de chegar lá e está conhecendo a equipe. Como você potencializa novas conexões? The first and the foremost thing, me as a person, I love talking to people. I bridge connections. And I Bem, a believe primeira in coisa é que eu lean adoro and conversar I. com And this pessoas. is how I Eu am. faço In order for conexões e things to acredito get mais done, no you need nós do que at no eu. least 2 people to do E é that. assim que eu sou. So it's about moving Então, away para from que as I. coisas sejam realizadas, How você do we do precisa that? de pelo menos The 2 second pessoas para one fazer for me acontecer. is Então, listening. trata-se de Really afastar-se do eu intentionally listening, para o trying to nós. understand Como what fazemos isso? they are going through, A what are segunda their coisa para mim é challenges, ouvir, ou proactively seja, ouvir engage, proactively have intencionalmente, conversations, and tentando really truly entender o que eles estão understand passando, how we quais can são os add value desafios and deles. how they can add Se value engajar e ter to your conversas company. de So it's forma about proativa e finding the realmente sweet spot and entender able to do that one. profundamente como The você fourth pode one agregar valor, is como eles podem strongest agregar of valor ao que você está strong. trazendo. For me, Então, walk the talk. trata-se de encontrar o Yes, ponto I have ideal e a conseguir formal colocar em responsibility prática. as a leader, as a A manager, quarta as a coisa é director. se manter com os pés no chão, sabe? Para mim, é praticar o que se prega. Sim, eu tenho uma responsabilidade formal como líder, como gerente, como diretor, mas para começar, somos seres humanos, somos profissionais, trazemos When we experiência, started, paixão e we aprendizado para are esse human trabalho. beings, we are Como podemos professionals. construir isso So juntos? bring in Assumir a experience and responsabilidade é passion realmente and learning to this importante. work. How can we build it together? Taking the accountability is really important.
Se os ouvintes quiserem compartilhar o que funcionou para vocês, no sentido de potencializar conexões, construir equipe, adoraríamos ouvir vocês. Também vou trazer minha avó para esta conversa porque ela costumava me dizer o tempo todo que, para ser um bom capitão, você precisa ser um bom marinheiro. E ouvindo você, muito do que você diz fez bastante sentido para mim. Acho que há muita humildade, uma característica importante da liderança é essa confiança você também transmite para a equipe na forma como trabalha com os outros. Só para fazer isso, acredito que você permite que os outros sejam eles mesmos e alcancem uma melhor versão de si mesmos. Acho que isso é algo muito poderoso em qualquer líder. The other part is we are part of the journey. This is not a destination. A outra parte é que estamos fazendo parte de uma jornada. Isso não é um destino e não estamos tentando vencer aqui. Então, desde que você consiga ver que isso faz parte da jornada e onde estamos agregando valor, as coisas se abrem. Where we are adding a value, things open up. Esse trabalho que você faz nos bastidores, nós não vemos esse lado humano, emocional desses profissionais de finanças que você acabou de trazer de forma tão bonita e clara. There's kind of an image built on a finance professionals being someone who are Existe meio que uma imagem construída sobre os profissionais de finanças, como alguém que fica lidando com números, alguém que gosta de ficar sentado na planilha de Excel, passando tempo e fazendo isso. Mas as pessoas de finanças vão além disso. As pessoas que trabalham com finanças têm visibilidade de toda a organização. Há muitos anos, um dos meus CFOs me disse, por favor, não tome como garantido que uma opinião sem ressalvas no auditor é algo fácil de conseguir. Você não pode simplesmente assumir que vai receber uma opinião sem ressalvas. Mas nos bastidores, para manter uma opinião sem ressalvas, há horas e horas de trabalho diligente realizado pelos profissionais de finanças. Então, esse nível de precisão, esse nível de proximidade, esse nível de paixão é algo, sabe, admirável ou é enorme. Certo. Então, também é um momento em que as organizações ou empresas ou corporações precisam começar para isso e dizer como podemos trazer esse lado dos profissionais de finanças para um processo mais amplo de tomada de decisão ou como eles poderiam agregar valor às mudanças. Eles conhecem os detalhes, conhecem os números, a confiança, o rigor e o processo que trazem. Isso também é transferível para outros aspectos dos nossos negócios. Como é que fazemos isso? Como levamos isso adiante para que você consiga criar essa cultura? Eu não tenho a solução mágica, mas é isso que realmente temos que buscar. The culture of it is something I don't have a magic bullet, but that's something really something to look for. Concordo totalmente. E isso também fez parte das muitas discussões que temos por meio do programa do FIRE. Nas sessões que organizamos com líderes e líderes de finanças em todo o mundo. O que podemos fazer para quebrar barreiras entre equipes? Como passamos do eu para o nós? E, obviamente, este podcast também fez parte desse processo e dessas conversas. Antes de encerrarmos, você tem alguma palavra final que você gostaria de compartilhar com a gente? We are at a bit of a dipping point across various things human evolution is going through. It's important to Estamos be em um able to ponto bem seize the delicado em várias coisas pelas quais a evolução humana está passando. É importante conseguir aproveitar as oportunidades enquanto equilibramos as prioridades. Isso exige uma abordagem holística. A área de finanças não pode fazer nada sozinha. 2026 vai ser um ano muito interessante para muitos. E também vai ser um ano para que os profissionais de finanças expressem as suas ideias de forma positiva, onde eles podem desempenhar um papel muito importante e crucial. Então, o que eu diria por meio dessa conversa é: vamos lá. De novo, essa jornada é bonita. E obrigado por me So receber. what I would say through this conversation is, hey, let's get out there. Again, this journey is beautiful and thank you for having me.
Entre em contato conosco se tiver alguma dúvida ou quiser propor algum tópico para os próximos episódios. Os recursos mencionados estão disponíveis em springstrategies.org/podcast. Determinação, Missão e Números é um podcast sobre as histórias não contadas de profissionais de finanças que atuam para as mudanças sociais, produzido pela Spring Strategies. O conteúdo apresentado não constitui aconselhamento jurídico, fiscal ou financeiro. Obrigada por ouvir. Este podcast é apresentado e produzido por Lúcia Carrasco, editado pela Canadian Podcasting Productions. A equipe da Spring Strategies ofereceu suporte adicional na edição, comunicação e produção. Música de Fronteira Bugalu e Loud Ito, cortesia da Epidemic Sound.